Pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai ser sobre gestão laboratorial com a Cíntia Gregolon, tá? Então, assim, pessoal, a live vai ser sobre gestão laboratorial, tá? Vai ser um assunto super interessante, a gente já falou sobre esse tema o ano passado e muita gente está pedindo para a gente repetir o assunto, porque realmente é um assunto importante para todos, que abrange todo mundo. Então, organização é tudo, não só no laboratório, mas na vida. E essas coisas, elas são pontuais e fazem toda a diferença numa empresa, né? A gente tem que tratar o laboratório como uma empresa, ela não deixa de ser. Então, assim, eu quero que vocês convidem o pessoal para participar da live. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos. Se vocês estiverem curtindo, mande aí um coraçãozinho, aperta aí no coraçãozinho, tá? Oi, Cíntia. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem também. Só Ah, que ajustar aqui. bom. Então, né, eu estava falando aqui para o pessoal, né, só dei um oi aqui. Então, a Cíntia, pessoal, para quem já conhece ela, e quem ainda não conhece, ela é gestora, administradora de empresas, né? E ela trabalha bastante com desenvolvendo laboratórios de prótese. Então, ela tem um conhecimento amplo sobre isso, né? E isso facilita muito, isso me ajudou muito lá no laboratório, facilitou muito. Então, todas as dicas que ela deu, assim, foram muito importantes e realmente fizeram diferença. Então, a gente, na outra conversa que a gente teve, né, Cíntia, no final do ano, tinha muito assunto, tinha muita coisa. A gente até fez aqui um checklist, as principais dúvidas ali do pessoal. E daí o que a Cíntia tem de experiência também com outros laboratórios, a gente vai trazer aqui para você, tá? E uma coisa, assim, importante, que é importante lembrar, que até a Cíntia mesmo falou, que em casos assim como agora, né, a gente está vivendo um caos, né, por causa do coronavírus, essa pandemia, então tá todo mundo tendo que meio que parar de trabalhar, se recolher, e o laboratório, como fica, né? As contas continuam vindo, você tem que pagar funcionário igual e tal. Então você tem que estar preparado para isso, não assim para o coronavírus em específico, mas você tem que estar preparado para momentos difíceis, né, Cíntia? Então a Cíntia vai falar melhor do que eu sobre isso, tá? Aham, isso. Bia, então, né? Na verdade, aquele dia, infelizmente, eu acho que por conta da conexão da internet, alguns assuntos a gente acabou não conseguindo até explanar, né? Mas Sim, são assuntos que geram muita dúvida, né? E aí, até linkando, né, com essa situação que você comentou, que a gente está vivenciando agora, né? É bem relacionado com que um pouco do que a gente já vinha abordando sobre essa questão da importância do fluxo de caixa, né, da questão da separação do dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica, de não sacar dinheiro da empresa antecipadamente, né, do sócio não, digamos assim, pelo fato de ver que está sobrando dinheiro, fazer esse saque de uma forma indevida, porque quando chegam esses momentos, né, que são situações inesperadas, né, que a gente lida com incertezas, as empresas que elas têm o fluxo de caixa mais estruturado, que ela tem um valor de capital de giro, que ela tem o fundo de reserva, ela tende a ter uma tranquilidade maior para passar por esse tipo de situação, né? Já empresas que estão no fluxo mais apertado tendem a sofrer mais, né? Com certeza, né? Com certeza todas sofrem, né? Mas é importante estar preparado, né? É importante você ter realmente uma reserva para os teus funcionários não sofrerem com isso, né? As contas serem pagas em dia, você não ter desequilíbrio, né? Isso mesmo, exatamente. Num cenário normal da empresa, sempre é importante ter, a gente chama, né, de capital de giro, ter essa reserva que a gente entende como quanto tempo, quanto dinheiro eu preciso para sustentar a operação da empresa, entendendo assim, eu vou comprar matéria-prima, vou produzir, tenho meu funcionário para pagar e por vezes o meu cliente ele me paga até mesmo parcelado. Então, eu preciso ter dinheiro para sustentar toda essa operação até eu receber isso de volta. Então, esse já é um cenário imprescindível para qualquer empresa, né? E aí, lógico, o valor desse capital de giro vai depender da quantidade de parcelas que você faz com o teu cliente, vai depender da tua estrutura e tudo mais, né? E aí, quando você tem essa tranquilidade, então os cenários também
de uma baixa, digamos assim, baixa produtividade. O próprio laboratório ele sofre com isso em alguns momentos do ano. Então a gente Sim, sabe que isso tem é momentos que são bem pontual, sazonais. né? A gente sabe que isso é bem pontual, né? Em época de janeiro, por exemplo, é bem mais tranquilo, é bem mais fraco de Uhum. serviço, é onde a gente realmente faz as férias coletivas ali entre final de dezembro e janeiro, sabe que realmente tem uma queda. Em compensação, novembro e dezembro é muito trabalho, então, consequentemente, aumenta. Então, tem que manter esse equilíbrio. Não dá para chegar lá no fim do ano, né, assim, já. Ah, nossa, agora E eu fiz um caixa aqui, vou pego e saco tudo. Mas e aí? Até estabilizar o ano de novo, né? Até. isso, como é que fica janeiro, fevereiro, que a gente já sabe que são meses de baixa, né? Uhum. Justamente isso. Aham. Então tem que estar contando com isso, né? E períodos de férias, realmente dá uma caída. E também algumas coisas pontuais. O ano passado teve a greve dos caminhoneiros, né? Que também diminuiu muito o volume, né? Porque todo mundo meio que segurado, todo mundo ficou, né, segurando Uhum. realmente. Então, consequentemente, os pacientes não iam até o consultório, daí os dentistas mandavam menos trabalho e todo mundo sentiu um pouco isso. Então, e Uhum. agora a gente vai sentir muito assim com essa questão dessa pandemia. Não só no laboratório de prótese, mas geral mesmo, com certeza. Geral. A É. gente tem que Vai estar. atingir todos, né? De uma proporção maior e menor, dependendo, né? Para alguns, mas infelizmente vai atingir todos. Vai ser uma cadeia, né? E aí agora é o momento de se reorganizar, né? Para quem pode rever essas questões de gestão, né? Se aprimorar para depois se preparar também, porque a gente sabe que vai ter um período de recuperação, mas independente da dificuldade, a gente tem que enxergar onde podemos ter oportunidades também dentro desse cenário, como Sim. aproveitar melhor esse tempo, né? Então, Hum. isso é muito importante. Então, talvez dedicar esse tempo em que vai ter uma queda, digamos assim, na demanda, para dedicar esse tempo para rever a gestão da empresa mesmo, para pensar em estratégias da empresa, né? Exatamente, porque isso requer uma organização, né? Você precisa realmente dedicar um tempo para fazer isso, para fazer toda essa estrutura funcionar, né? Então, assim, E, quando a Cintia esteve lá no laboratório, realmente eu tive que dedicar muito tempo para aprender essa parte de gestão, essa parte de administração, para passar dados para ela, porque ela precisava ter dados ali da empresa para saber como funcionava, né, Cintia? Então, a gente uhum, tentou, calculou produto por produto, quanto que eu gasto para produzir uma determinada prótese, o que mais? Não é só o custo do produto, né? Tem o custo do motoboy, tem o custo da embalagem, tem o custo do uhum, pessoal que tá envolvido na operação, mas que não é comissionado, né? Que são as secretárias, a pessoa que fica trabalhando no gesso. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Não adianta só você pegar o custo do material mais a comissão, né? Então, você vai sair perdendo. exato. Realmente, quando eu fiz essa conta, né, Cíntia, eu vi que tinha muita coisa que eu pagava para fazer. E eu achava assim, ah, não, vou colocar um preço de tabela. Peguei algumas tabelas da minha região, ali próximas da minha linha, assim, e cheguei num valor da minha tabela. Mas, assim, a minha realidade é diferente da realidade do meu colega. Então, assim, o meu custo é diferente. Isso tem que ser calculado individualizado, né? Para realmente você ter um controle da situação, né, Cintia? Isso é muito importante. Muito importante. E o É, custo também, ele engana, às vezes, quando você tenta fazer um cálculo muito superficial. Por exemplo, se você considerar só a matéria-prima principal que você usa, vai te dar uma visão totalmente distorcida, porque a embalagem tem um custo alto, desgaste de brocas, enfim, de equipamentos que você usa ali para manipular, também tem um grande impacto que geralmente não se calcula, toda essa questão de logística também. Além de que, fora os custos, a gente tem que considerar que tem uma estrutura inteira da empresa para manter, que daí são as despesas fixas. sim. Então, para realmente ter lucro, eu tenho que considerar tudo isso. E geralmente essas pequenas, que parecem ser pequenas coisas, não são consideradas e dá a impressão de uma lucratividade alta. Então, é muito comum você escutar empresários falando assim: não, o meu produto é muito lucrativo, a minha empresa é muito lucrativa, mas não sobra dinheiro. Então Uhum, aí a gente começa a rever, não, então teu dinheiro está indo para algum outro lugar. E quando você começa a sim. fazer esse tipo de levantamento, inclusive que a gente fez, aí você começa a se surpreender
né? E como você gasta, né? No meu caso, eu só faço resina, né? Eu faço protocolo e prazo total. Eu não aplico cerâmica. Mas, Uhum, para atender alguns clientes, eu comecei a terceirizar a cerâmica. Então, eu falei com um colega, mandava trabalhos para ele fazer e coloquei um preço um pouco acima do que ele me cobrava, né? Para eu ter uma margem ali de lucro, né? uhum, Só que para aham, colocar tudo isso na ponta do lápis, nossa, eu levei um susto, né, Cíntia? sim. Foi um baque, assim, porque eu vi que eu estava pagando para fazer. Então, assim, por mais que eu estava colocando uma margem em cima, eu não estava levando em conta que eu tirava nota, eu tinha que pagar imposto sobre isso. Eu não estava levando em conta que quem pagava o motoboy era eu, que a embalagem era minha, que a requisição era minha, que eu tinha que dispor de toda a minha, de toda a logística do laboratório mesmo, né? De Uhum, para abrir equipário para dar entrada, né? O pessoal do gesso lá para vazar. Então eu estava colocando toda a produção para fazer um uhum, trabalho que eu não fazia e no final das uhum. contas eu pagava para fazer. Então assim não faz sentido. Aí eu estava Sim. tirando daquele produto que me dá lucro, que é aquele produto que eu realmente sei fazer, que é aquilo que eu faço, para atender o meu cliente e às vezes nem era tão E importante. aí, nesse Ele caso, Hã? Nesse caso, a gente analisar a sua perda era maior ainda, porque além de efetivamente a gente entender que aqueles itens eles não davam lucro, eles davam prejuízo cada vez que você atendia o cliente, você, digamos assim, tinha que tirar dinheiro do laboratório, desembolsar para poder entregar, você estava deixando durante o teu tempo de, digamos assim, de capacidade produtiva, a tua equipe deixar de produzir o que efetivamente o Uhum. laboratório ele é especializado, ele te dava uma margem, né, para atender esse tipo de situação. Então, além do prejuízo, você deixava de faturar algo que fazia sentido para o teu negócio, né? Sim, exatamente. Aí o gesso ficava cheio de troquelo, cheio de coisa. Aí chegava uma carga imediata, a menina estava sobrecarregada porque ela estava focada numa coisa que não me dava lucro, e muito pelo contrário, né? Então, Uhum. umas coisas assim que você só entende realmente quando você para prestar atenção e coloca na Isso. ponta do lápis, né? Então, isso faz muita diferença, muita diferença. Muita diferença. Inclusive, Bia, até linkando com isso também, que é muito importante ter um entendimento, porque às vezes, digamos assim, no entendimento de precisar atender o cliente em tudo, acaba se criando um problema. Então, também uma coisa assim que eu gosto muito de fazer no início do trabalho é ter um entendimento de missão, visão e valor da empresa. Então, assim, não é o protético, mas assim, a empresa, por que que ela existe? Qual que é a missão dela? Uhum. Qual que é o tipo de cliente que eu pretendo atender, né? Qual é o nicho? Qual que é a segmentação que eu quero me especializar? Faz sentido, então, assim, eu atender todas as áreas ou não? No seu caso, né? Teve um entendimento, seria reabilitação total, né? Então, assim, na parte de acrílico, então, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil olhar para dentro e ver o que que você precisa e você ser mais eficiente dentro do que você se propõe a atender e não perde tanto foco, né? Então, isso também é bem importante, porque Exatamente. às vezes Fazer falta esse o que eu sei fazer entendimento. da melhor maneira possível. Isso, porque às vezes fica aguardando o cliente pedir, mas aí às vezes você começa a perder o foco, você começa a fazer um pouco de tudo. Mas assim, olhando como empresa, na verdade, antes você precisa entender melhor o propósito de existência daquela empresa, para daí sim você focar e oferecer o que faz mais sentido para o cliente que você quer atingir e também de uma forma estratégica, o que também é mais lucrativo para o laboratório, né? Sim, com certeza. Faz. Essas coisas assim, gente, são tão. Parece óbvio, né? Mas assim, é uma coisa que eu demorei muito para entender. Eu ainda Uhum. tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender, principalmente nessa parte de administração. Porque assim, a Michelle está perguntando, mas um laboratório tem que fazer de tudo para ter um cliente? Não, se Não você necessariamente. que fazer o melhor, assim, se tem um laboratório pequeno, se você trabalha sozinha, foca naquilo que você sabe fazer, né? E faça o melhor daquilo que você sabe, Michele. Por exemplo, eu sei que você faz prótese total. Então, se dedique à prótese total, faça uma prótese total bem feita, tente atender o seu cliente da melhor maneira possível com esse seu produto. Porque se você, é isso que a Cintia está falando, se você tentar fazer de tudo, às vezes você acaba perdendo o foco. E no meu caso, por exemplo, como eu terceirizava, eu acabava colocando toda a produção ali para fazer esse trabalho e no final dos contos eu estava pagando para fazer um trabalho. Então, assim,
Eu deixava de atender o meu cliente melhor naquilo que eu sabia fazer, então, no final das contas, não era nem um pouco vantajoso para ninguém, nem para o meu cliente que estava atendendo ele. Nem para o cliente. E assim, a tua produtividade melhorou, né? Porque daí você teve um foco melhor, você conseguiu administrar melhor a tua equipe, porque assim, vamos entender, quando você pensa em atender todos, ou você tem que ter uma estrutura maior do laboratório, o investimento é maior, a equipe é maior, a complexidade é maior. Então você precisa se preparar para isso. Ou você vai precisar terceirizar. E aí entra essa questão de avaliar o quanto que o custo da terceirização é válido para você só repassar isso para o teu cliente. Então, tudo depende de uma análise de entender assim que tipo de laboratório, que tipo de posicionamento você quer ter. É um laboratório que foca em quantidade, em atender um maior volume, ou é um laboratório mais personalizado, mais direcionado? Então, também é importante ter esse entendimento, né? Não é que assim, um laboratório grande que faz tudo ruim. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando, tá? Tem laboratórios que são grandes, que estão excelentes, que têm uma excelente administração, porque existem pessoas ali gerenciando cada setor. Então, tem uma pessoa responsável pelo metal, tem outra pessoa responsável pela resina, outra pessoa responsável pela cerâmica. Eu tô falando no meu caso. No meu caso, só tinha eu ali de responsável. Eu sabia só da resina, não sabia da cerâmica. Aí eu quis fazer essa terceirização, né, para atender o meu cliente, mas isso acabou prejudicando o laboratório. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Qual que é a tua realidade? Ah, não, meu laboratório, ele comporta fazer de tudo, né? Eu tenho uma estrutura para isso, eu tenho pessoas treinadas para isso. Aí, ok, tudo bem. É válido, com certeza. Fazendo um pouco de cada coisa e não fazer com destreza, o laboratório não decola. É isso mesmo. É verdade, é isso aí. Tem que ter foco, Porque assim, ele faz mental, tá? principalmente para quem está começando, né? Porque assim, o laboratório, na verdade, sim, tem toda uma complexidade. E hoje é uma realidade não falando só de laboratório, que é o que você preparar equipe. Na verdade, se a gente vai puxando, vai vindo vários assuntos, né? Porque assim, a questão técnica, né? Além da questão técnica, a gente tem que ter a questão de gestão de equipe, controle de produção, então as coisas precisam fluir muito bem para a gente conseguir manter a entrega no padrão para o cliente, porque também isso é determinante, né? De nada adianta eu tentar atender de tudo e não atender bem, né? Então a gente tem que ter toda essa preparação, né? Então, para você conseguir, digamos assim, ter um leque maior, você precisa ter uma dedicação para preparar uma equipe que vai fazer com que isso aconteça. Porque, ou, digamos assim, no caso, quando o laboratório é menor, em que o dono ele está ali diretamente na produção, é o tipo de situação que ele não vai dar conta de fazer, digamos assim, conseguir controlar todas as áreas, conseguir lidar com o cliente, garantir a questão de produção. Então, assim, a complexidade aumenta. Ele precisa ter uma equipe que vai ajudar, que vai dar. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Como eu faço para somar os gastos dos produtos e colocar um preço que vai dar lucro? Tá, Saldanha Michele. Então é assim, Michele. Para você chegar, digamos assim, digamos assim, para você poder precificar o teu produto, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa levantar os seus custos de produção, que é inclusive o que a Bia estava falando ali inicialmente, que é o quê? Você precisa considerar toda a matéria-prima que você gasta, e vamos entender assim, tudo que você faz, independente do que você faça, se é cerâmica, o que é, para fazer cada tipo de trabalho, que seja uma faceta ou que seja um protocolo, não importa. Então, assim, para cada tipo de trabalho, absolutamente todos os materiais que você usa, e você precisa medir a proporção que você usa. Obviamente que alguns trabalhos você vai usar um pouco mais, um pouco menos do material, pode ter uma variação. Você vai considerar uma média que chega aproximadamente. Além disso, você vai ter que considerar embalagem que você gasta, tudo que é diretamente para a entrega daquilo. Então, assim, a caixinha, as etiquetas, o plástico, tudo que você gasta de embalagem para aquilo. O material, o que você tem que é um desgaste direto. Exemplo, broca. Você tem uma broca que ela tem uma durabilidade para X elementos. Então, você tem que fazer uma proporção para chegar no custo para cada elemento do quanto esse material... E, assim, é um custo bem representativo o quanto que ele gasta. Então, com base em tudo isso, você vai ter o custo direto, especificamente daquele produto. Além disso, você vai ter que levar em conta a coleta e a entrega. Então, assim, o quanto que você gasta de motoboys, né? Se você fizer isso terceirizado.
você tem que considerar se você paga algum tipo de comissionamento para o funcionário que vai estar fazendo isso, que seja variável, também você precisa considerar esse comissionamento. Enfim, todas as variáveis que você tiver que determine a produção. Se eu produzo, eu tenho aquele gasto, se eu não produzo, eu não tenho aquele gasto. Isso é só para vocês entenderem que seria esse custo direto e variável ali da produção, tá? Então, aí você vai ter basicamente, e o imposto, obviamente, quando você vai fazer entrega, qual que é o percentual de imposto e chegar no valor de imposto dele. Com base nisso, você vai ter ali o custo especificamente da produção, mas você tem que considerar que você tem também as despesas de laboratório. Então, também você precisa fazer um levantamento, qual que é o teu custo fixo de despesa, para entender a proporção disso tudo. E existe um cálculo, inclusive depois eu posso até deixar disponível, né? Que aí, com base nessas informações, você consegue estipular um percentual desejado de lucro, e aí, através de uma fórmula, a gente chega num valor, digamos assim, sugerido de preço de venda conforme aquela margem. Mas você precisa olhar para o teu mercado para ver se esse valor é competitivo, né? Então, assim, ok, esse valor está competitivo ou não está? Se não está, você tem que olhar para dentro. Poxa, por que o meu custo está tão alto? Porque, às vezes, algumas empresas, elas pecam na estrutura. Às vezes, ela tem uma estrutura muito grande, né? Tem uma quantidade, às vezes, excessiva de funcionário, paga um aluguel muito caro e isso rouba a lucratividade. Então, aí a gente também começa a analisar, porque o preço de venda, ele tem que olhar toda a tua estrutura, o teu custo interno de produção, mais o que o mercado pratica para fazer sentido, porque se você estiver muito fora, obviamente você não vai ser competitivo. Então, e também isso vai do posicionamento. Qual é o tipo de dentista que você quer atender? Porque também a gente sabe que existe isso, né? Dependendo da qualidade do seu produto, né? Mas basicamente assim, o que eu recomendo abram nos detalhes efetivamente tudo. Não deixe ficar nada de fora. Pessoal, porque assim, tem produto que eu preciso fazer, mas aquilo não vai me dar uma margem de lucro. Por exemplo, eu faço uma prótese total, então o final é a prótese total. Mas lá no início eu faço uma moldeira individual, que é necessário, que eu preciso fazer essa moldeira para que o dentista consiga fazer uma boa moldagem para eu ter um resultado final lá na frente. Eu não preciso ter lucro na moldeira individual, eu posso cobrar ali o mínimo, né? Eu posso cobrar o que pague o custo dela, que pague toda essa operação, vai e volta, gesso, toda essa operação. Posso cobrar um valor mínimo porque o lucro vai estar lá na frente, entendeu? Então ele está embutido. Então tem coisas, por exemplo, conserto, não precisa ter lucro em conserto. Eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que oferecer esse trabalho para o meu cliente, mas não é ali que vai estar a minha margem de lucro. Então aí você tem que calcular, não, agora o meu produto, o meu produto, o principal é o protocolo. Então, então no protocolo, aí sim eu tenho um valor agregado, aí sim eu consigo ter mais lucratividade, que vai compensar outras coisas que eu não consigo tanta lucratividade assim. Então, tem que manter um equilíbrio, você tem que ver qual que é o teu produto, teu carro-chefe, né? E tem coisas realmente que não vai ter, não tem como você calcular um valor de lucro igual para todos, não tem como. Isso, tem coisa que fica muito fora. Realmente, o que a Bia falou faz sentido, porque às vezes é um conjunto, né? Então, assim, você vai apurar o custo individualmente, entender a margem individualmente, mas você tem que entender um contexto, porque por vezes eu preciso ter algo que não me dá margem nenhuma, porque isso vai me trazer, digamos assim, consequentemente, o outro serviço que vai ter a margem maior. Então, também tem que entender todo esse contexto de entrega ali para o cliente. A Michelle perguntou também se eu faço só resina no laboratório. Sim, Michelle, só resina, tá? Só produção tal e protocolo, praticamente. A Thay falou, abrir um laboratório novo, abrir empresa, qual a melhor forma para começar a administrar? É novo, né? Acabou de abrir empresa? Sim, pode abrir. Uhum. Tá, bom. O primeiro passo é assim, é buscar conhecimento. Tem muitas variáveis, né, que envolve a empresa como um todo, que é importante que o dono, para fazer uma boa gestão, ele tenha esse conhecimento, né? Então, o primeiro passo é buscar informação, né? Então, vamos lá, começando, entender a estrutura de custo, fazer um bom levantamento, conhecer o custo, isso é primordial,
entender mesmo, aprender a entender como calcular, saber se a empresa está sendo lucrativa ou não. Um ponto importante é, quando você pensa em montar um negócio, além de entender os equipamentos, os móveis, o que você precisa, também é entender que parte do investimento precisa ser um capital de giro. Eu preciso que a empresa inicie a operação tendo um capital. Isso é muito importante. Obviamente, muitas empresas acabam começando sem ter esse capital, tem muito mais dificuldade, mas pensando numa forma mais estruturada, né? Porque é o início ali, até eu começar a produzir, né? Entregar, receber, então eu preciso ter um fluxo de caixa. Aprender a entender como que funciona o fluxo de caixa, que é algo também muito, digamos assim, vital para a empresa, que é o fluxo de entrada e saída do dinheiro. Eu preciso saber se eu vou ter dinheiro para pagar, quando tem que receber, para evitar de recorrer a empréstimo, evitar de pagar juros, porque isso é um valor que não se recupera, então, assim, ele não é bom para a operação da empresa. Obviamente, às vezes você financiar um equipamento que vai te dar um retorno, é um cenário. Agora, você tem que recorrer a juros por, digamos, se não cumprir as obrigações da empresa, isso sim é um problema, né? Então, também buscar entender essa questão, tentar ter já essa estrutura, esse conhecimento ali de fluxo de caixa, também se dedicar bastante à equipe, né? Entender pouco processo. Toda empresa ela é O Isley Santana perguntou também. Ele falou isso, preparar a equipe é sempre um grande desafio, sim. Com um dos certeza é um grande desafio, mais mas é necessário. é necessário. E assim, entendendo que uma empresa ela é composta, pegando assim num percentual de 100%, 50% de uma empresa é processo. O que que é processo? Para tudo acontecer numa empresa tem que ter um processo, desde o atendimento ao cliente, a chegada do trabalho no laboratório, a triagem, a produção, cada etapa que vai ter que passar, a conferência, a embalagem, a entrega. Então, assim, independente de ser um processo estruturado ou que vai acontecendo, ele existe. Quanto mais estruturado esse processo, melhor, mais eficiente, você evita retrabalho, evita gargalo, evita insatisfação de clientes, você já evita muita coisa. E aí, com base nesse processo, tentar estruturar um pouco, né, ter isso estruturado de uma forma clara, aí sim você tem que treinar as pessoas. Porque para as pessoas isso Sim, com certeza. tem que seguir, né? Então, desde tanto a questão técnica, mas também a questão do processo da empresa, porque a empresa é feita de pessoas, de equipe, tem que ter uma interação e o processo tem que fluir, né? Então, isso é primordial. Hoje, a gestão de pessoas é o maior desafio, né? Então, é algo que não é fácil. Então, é importante também se desenvolver nessa área, entendendo que é necessário. Então, assim, saber identificar perfil de pessoa adequado para a função, que às vezes você está com uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, ela pode até ser boa tecnicamente, mas às vezes ela cria um problema dentro de um setor inteiro. Então, assim, saber alocar a pessoa conforme o perfil, dar feedback, porque assim também é o papel do gestor direcionar a pessoa para que ela tenha o melhor rendimento. Isso é um ganha-ganha. As pessoas melhoram, se desenvolvem e a empresa também ganha com isso. Então, assim, estar atento às pessoas, né? Preparar as pessoas, essa questão também de fazer o acompanhamento. Então, é importante desenvolver. É um desafio, mas é uma realidade. Então, assim, não tem outro caminho senão buscar se desenvolver nesse tipo de área, buscar criar habilidades de gestão, né? Porque, assim, o conhecimento técnico, ele é excelente para o negócio, mas a partir do momento que você vira dono da empresa, você precisa desenvolver as outras habilidades, que é a habilidade de gestão, que é buscar conhecimento nas principais áreas da empresa, que seja financeira, que seja atendimento ao cliente, que seja gestão de pessoas e se desenvolver nisso também. Porque até para você contratar uma pessoa, por exemplo, para fazer a parte administrativa da sua empresa, você precisa ter o conhecimento, porque quem vai analisar e quem vai tomar decisões dentro da empresa é você. Inclusive para saber se é o momento de contratar, se é o momento de demitir, se é o momento de fazer o investimento, se aquele investimento é viável ou não. Então, para tudo isso, obviamente, você pode buscar ajuda para isso, né? Mas é muito importante ter esse entendimento. Não que o dono da empresa deva fazer tudo, pelo contrário, mas ele precisa ter um entendimento, né? Uhum. É, exatamente. Acho que no meu caso e na maioria, eu acredito, a gente sabe
A gente trabalha com prótese e domina muito bem aquele determinado trabalho e vai montar um laboratório. Só que no meu caso, eu só sabia fazer prótese, eu não fazia a menor ideia de como administrar um laboratório, né? Então as coisas foram acontecendo ali, eu fiquei bem perdida assim, no começo, né? Até tudo se alinhar. Mas aí assim, me ajudou e alinhou muita coisa. Eu vi quanto de coisa eu estava fazendo errado por realmente não me dedicar à parte administrativa. Então a parte administrativa era tão importante quanto a técnica, né? Então, não, a gente falou, não é que você tem que saber tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas você tem que buscar ajuda, procurar alguém, né? Treinar uma equipe, né? Pegar uma pessoa realmente experiente, que tenha, ou que tenha muita vontade de aprender, para estar à frente da tua empresa, né? Às vezes, principalmente ali, a pessoa que atende telefone, fala com os dentistas, é a cara da empresa, é o teu cartão de visita, né? Então, essa pessoa realmente ela tem que ser bem treinada, né? Tá dentro do mesmo propósito. A equipe toda tem que estar alinhada, né? O Regis falou, tem que ter bons técnicos, a equipe tem que ser comprometida pela causa, né? Então, é igual a Cíntia falou no começo, tem que estar todo mundo por uma causa mesmo, né? Com um propósito claro, e qual que é o propósito, qual que é a função de cada um aqui dentro, né? Reuniões periódicas, isso é bem importante, assim, tá? Isso é essa questão do propósito, porque muitas vezes muitas vezes mesmo, isso não é claro. Então, assim, as pessoas estão lá por quê? O que que você espera delas? Às vezes é só uma questão de alinhamento. Então, assim, se eu tenho uma equipe, cada um precisa saber o que eu espero de cada um, qual a importância de cada um naquilo, e onde cada um pode chegar, pode melhorar diante dos objetivos que a empresa tem. Sim. Porque se eu não externo isso, eu como gestor, que seria assim, por que essa empresa existe, para quem que eu trabalho, qual que é a nossa visão de futuro, dentro da equipe, o que que eu espero que cada um faça, e assim, todos têm que entender o processo como um todo. Porque senão, não, né, isso gera muito problema às vezes da pessoa não compreender o todo, mas a gente está aqui para quê? Para atender o cliente. Então, assim, o resultado que importa é o cliente, né? Então, isso tudo é bem o que a Bia falou: é reunião, é alinhamento, é a gestão da equipe mesmo. Ó, a Ed Carlotto perguntou uma coisa bem interessante aqui, assim. Como sabemos a quantidade do fluxo de caixa devemos ter? A quantidade de fluxo de caixa de valores, né? Isso. Para saber esse valor, é importante o quê? Primeiro, você precisa, assim, de uma forma mais simples, assim, né? Faz uma análise, um histórico, o que a gente precisa entender? Qual é o ponto de equilíbrio da empresa? O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o quanto que a empresa precisa vender, digamos assim, faturar para zerar, para pagar todas as despesas, para pagar os funcionários, para pagar o aluguel, para pagar tudo que tem, para pagar a matéria-prima suficiente para produzir aquela quantidade. Então, assim, qual que seria, digamos assim, o valor que eu preciso para manter meu laboratório em funcionamento, né? Então, primeiro a gente precisa conhecer isso. Aí você precisa conhecer o quê? As condições hoje que você tem de pagamento e o quanto é que você tem de parcelamento com os seus clientes. Então, vamos supor, para eu manter a operação de um mês e parcelar para o meu cliente em uma vez até 30 dias, eu preciso ter no mínimo o valor equivalente a um mês para a operação girar. Então, enquanto eu estou fazendo, eu estou recebendo, mas eu tenho esse valor para pagar as contas. Se eu parcelo em 2 vezes, eu preciso ter esse valor equivalente a 2 meses, né, proporcional enquanto esse valor retorna. Mas um bom ponto de partida para iniciar, para ter uma meta, é identificar, olhando através de histórico ali, né, o quanto é que a empresa precisa, qual que é a média de despesas de pagamentos que a empresa tem por mês. Então, assim, o meu laboratório ele tem uma média de 70 mil por mês de pagamentos, então eu preciso ter esse valor, que a gente chama que é o capital de giro, que ele vai estar no meu fluxo de caixa para girar a operação durante os meses. Então, assim, de uma forma simples para iniciar. Como que funciona o fluxo de caixa? Fluxo de caixa basicamente é entrada e saída de dinheiro. Esse é o fluxo de caixa. Então, assim, como fazer o fluxo de caixa de uma forma simples?
Então, vamos pegar um ponto de partida, né? Quanto eu tenho de dinheiro disponível, que seja em banco, que seja em cheque, enfim, perdão, vou voltar e corrigir, que seja disponível, o cheque ele ainda é pré-datado, vou fazer um parêntese nele, né? Que seja no banco, que seja em caixa, quanto que eu tenho, né? A partir disso, eu vou projetar, então, tudo que eu tenho a pagar dia a dia. Então, vamos supor, agora nós estamos aqui, finalzinho, né, dia 18 de março, então, o que que eu tenho para pagar? 19, né, desculpa. O que que eu tenho para pagar dia 20, dia 21, dia 22? Então, assim, dia a dia o que eu tenho a pagar e dia a dia o que que eu tenho de previsão a receber. Sendo que, caso eu tenha cheque, eu vá depositar esse cheque, obviamente eu preciso considerar o tempo de compensação do banco, que a ideia é saber quando esse valor vai estar disponível. Com base nisso, eu consigo identificar dia a dia, sabendo o que eu tenho de dinheiro, quanto eu tenho a pagar, quanto eu tenho a receber, se naquele valor, naquela data está sobrando ou faltando dinheiro. E isso eu consigo projetar por meses à frente, quando eu conheço, assim, pelo menos fazendo uma estimativa, né? Então, esse seria o fluxo de caixa. Conforme, obviamente, for se realizando, eu preciso atualizar. Pode ser que eu paguei algo que não estava previsto, eu vou sempre atualizando isso, mas basicamente o fluxo de caixa é para quê? Para que eu tenha conhecimento, né, de quanto é que eu tenho de expectativa para pagar e para receber. Eu falo expectativa porque às vezes o cliente pode atrasar, eu esperava receber numa data e não recebi. Qual que é a grande vantagem? Primeiro, quando eu consigo montar esse fluxo de caixa, eu começo a entender que pode ser que eu tenha gargalos no meu mês, que eu tenho muita conta a pagar em determinada data e que eu não tenho o suficiente de contas a receber naquela data, e por isso eu acabo atrasando e pagando juros. Então, eu posso tomar uma ação de rever meus prazos com os fornecedores, tomar ações para que isso fique mais estruturado. Outra questão também do fluxo de caixa é eu me antecipar. Então, se eu tenho fluxo de caixa para alguns dias à frente, eu consigo prever em que em determinado momento eu posso ter um desequilíbrio e eu tenho um tempo suficiente para tomar algum tipo de ação que seja incentivando ações de cobrança, que seja renegociando para manter todas as minhas obrigações em dias. Quando você tem esse capital de giro que a gente falou antes, que é esse montante para sustentar a operação, o fluxo de caixa fica mais tranquilo. Mas se eu ainda não tenho e ele é mais apertado, então esse tipo de controle ele é muito importante. E é recomendado, principalmente no início, que você faça dia a dia, que seja para o mês vigente. Então, pelo menos vai começar abril, eu já projeto tudo que eu tenho de conta para abril, que dia que as contas vencem, o que eu tenho já de produção aqui em março. Se eu parcelo em uma, duas, três vezes para o meu cliente, eu já jogo isso e eu já consigo enxergar como que vai estar aquele mês. Se vai ter momentos que vai ter falta de valor, que eu preciso fazer alguma coisa. Então, em termos geral, isso seria assim, né, uma pincelada assim, no fluxo de caixa. Ele é muito importante, ele dá uma visão muito bacana mesmo e você consegue antecipar bastante coisa. Uhum, é verdade. Estão perguntando se você tem algum livro de gestão para indicar. A Vanessa perguntou. Eu tenho alguns, eu posso até colocar depois nos comentários, vou dar uma analisada, o que seria mais legal, assim, mais indicado para seja mais simples a linguagem também, mas tem bastante livro de gestão que ajuda Eu bastante. vi que eu acho que foi o Nelson na live anterior ali, antes de cortar. Ele fez um Indicou um comentário livro, ali, né? né? Fez um livro, eu não conheço, mas eu até fiquei curiosa para saber. Uhum. Não, mas tem o mito do Se tem alguma empreendedor plataforma também de é bacana. pela Desculpa, Bia, cortou aqui, eu não consegui te ouvir. Norberto, Carla Norberto. Se tem se você indica alguma plataforma de gerenciamento para laboratório, o sistema, né? Que disponibiliza fluxo de caixa, controle de clientes, estoque. Hoje a gente não tem muita, digamos assim, não tem, assim, tem algumas opções mais enxutas, né? O que acaba sendo muito mais usado é o da Urgitec, né? Porque está muito mais tempo no mercado, né? Então, ainda tem algumas melhorias que às vezes eu solicito que eu brigo ali porque falta realmente para a gestão, ele controla bastante coisa, mas falta algumas coisas para a gestão. Mas no geral, dos que eu conheço até hoje, ele é o mais completo, porque ele atende toda a parte de pedido, né, da produção, ele controla estoque, ele faz esse controle financeiro, falta um pouco, ele não tem o fluxo de caixa da forma melhor de visualizar, ele tem alguns detalhezinhos que precisa melhorar, mas ele ainda é o mais estruturado.
Então, não é o que... Você tocou no assunto do estoque. O estoque é uma coisa também que antes, a Cíntia foi uma pergunta que ela me fez quando ela estava fazendo a consultoria lá para mim. Ela falou assim, quanto que você tem em estoque? Daí eu fiquei para ela assim, não faço a menor ideia. Daí ela falou, mas você precisa saber qual o valor que você tem em estoque, porque às vezes você fala, não, eu não estou tendo lucro aqui, mas você tem uma quantidade, um valor muito significativo, estocado dentro do armário. Então, é muito melhor você ter esse dinheiro no banco do que estocado, né, para um ano de produto, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. E era uma coisa que realmente eu não entendia. Eu comprava muito em quantidade e às vezes nem acabava pagando menos por isso. Mas aí o que acontecia muitas vezes, assim, como eu não tinha controle nenhum, eu não sabia o que realmente eu tinha lá. Às vezes acabava um produto, nossa, acabou o produto, eu preciso agora desse produto, e agora? Acabou, não tem. Nossa, aí eu tinha que mandar o motoboy lá no dental, correndo e buscar. Então eu acabava pagando para o motoboy, às vezes eu acabava comprando mais caro, não tinha tempo de me planejar, de pesquisar preço, ver qual lugar que estava mais barato. E aí tinha muitas coisas que acabavam vencendo, porque realmente ficavam estocadas ali no fundo do armário, acabava não vendo, né? Então, colocando tudo isso dentro do sistema, colocando exatamente quanto você tem, você faz assim uma... Ah, não, eu sei que esse produto aqui vai durar uma semana. Então, quando acabar... Então, você sabe que você tem uma semana para pedir ele. Então, quando ele acabar, ou fala, não, esse aqui dura um dia. Ah, então eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 ali estocados. Né? E aí você determina o teu mínimo, o teu estoque mínimo. Aí, estando tudo no sistema, a tua secretária ou você mesmo imprime esse relatório uma vez por semana e já vai dizer quais são os produtos que você precisa pedir. Aí você consegue pedir com calma, né? Você consegue fazer uma cotação, pesquisar preço, então fica tudo muito melhor. E você realmente só vai comprar aquilo que você precisa. E não comprar aleatoriamente, acabar perdendo o produto, ou ter que fazer essas correrias aí que eu falei. Então, isso é muito importante, isso é muito legal, tá? Colocar E no assim, estoque, né? dinheiro no estoque, de certa forma, em excesso, ele é dinheiro parado. Então, o estoque, assim, em excesso, ele é um problema e em falta também, né? Então, em falta, pode ser que eu acabe atrasando minha produção. Então, por que eu preciso ter o controle do estoque? Para que eu sempre tenha disponível o que eu preciso usar, mas também numa quantidade adequada. Então, assim, são casos muito pontuais que a gente analisa se o valor do desconto é viável pelo tempo que eu levo para gastar aquele produto numa determinada quantidade que eu for comprar. Então, por isso que tem que analisar, porque às vezes você acaba colocando muito dinheiro no teu estoque, você leva muito tempo, digamos assim, para consumir, e esse valor pode te fazer falta, ou você poderia estar com esse valor rendendo em outra situação. Então, por isso que é importante conhecer. E esse controle, inclusive, né, nesse próprio sistema que a gente estava falando hoje, até que ele faz, que é, digamos assim, um valor, uma quantidade que você estabelece. Por exemplo, quanto tempo leva para eu repor? Eu tenho um determinado produto que eu preciso de 3 dias entre fazer o pedido e a dental me entregar. Então, então eu tenho esse tempo que eu preciso contar. Então, a partir do momento, qual é a quantidade que eu gasto por dia? Se eu gasto 1 por dia, quando chegar em 3, quer dizer que está na hora de eu pedir, porque dá tempo de eu pedir, continuar gastando até o tempo de chegar e eu não vou ficar sem nada no estoque. Então, também esse tipo de controle aí dá para fazer e ajuda bastante, facilita bastante. Aí tem uma pergunta ali sobre trabalho de repetição, né? Isso, repetição de trabalho tem que ser cobrado. Depende. Aí a repetição vai depender o motivo que está ocasionando essa repetição, né? Ela é devida por algum tipo de situação que é de responsabilidade do laboratório, aí não é pertinente você cobrar do cliente. Mas se, falando agora de triagem, digamos assim, de uma conferência, você identificar que aquela repetição foi decorrente de algo que o dentista não mandou, digamos assim, de uma forma suficiente, mas mesmo assim ele insistiu em fazer o trabalho e gerou a repetição, se você tiver isso registrado da forma correta, não tem problema nenhum em você cobrar isso dele. Então, aí vai depender da situação, aí vai o bom senso, mas sempre que tiver algum tipo de situação em que o dentista, mesmo sabendo que pode gerar algum tipo de repetição, ele insistiu, o laboratório alertar e ele insistiu em fazer o trabalho, isso tem que ser registrado para depois justificar também essa cobrança, né?
Eu acho que assim, a repetição, eu acho que não tem uma regra, né? Tem que ter um bom senso. Tem que saber, o porquê que tá repetindo, né? Às vezes, aconteceu uma. Às vezes até foi um erro do dentista, mas você foi conivente com aquilo, entendeu? E você não Isso. falou, talvez que aquilo poderia dar problema e acabou fazendo. Então, daí você não cobra. Mas assim, por exemplo, se você identifica uma moldagem da prótese total, por exemplo, eu tô vendo que aquela moldagem não tá legal, que não copiou bem o rebordo do paciente, mas mesmo assim eu faço. E não falo nada pro meu cliente, faço. Aí chega lá na frente, ele fala, mas a prótese não tá parando, vai ter que repetir, vai ter que embasar, enfim. Aí eu vou falar pra ele, mas a tua moldagem também não tava legal. Ele fala, mas por que você não me avisou? Se você tivesse me avisado, eu teria remoldado. Então, assim, eu tô assumindo um erro que não é meu. Agora, a partir do momento que eu pego o telefone e digo, olha, doutor, a tua moldagem não tá legal, né? Precisa repetir, não copiou bem o tuber, não copiou bem na frente, tá pressionando. Eu preciso que você repita. Não, faz assim mesmo. Ele tá assumindo o erro, ele tá assumindo o Mas risco. aí você, digamos assim, fez a sua parte em alertar, registrou isso e ele, digamos assim, assumiu essa responsabilidade de se tiver algum tipo de problema no retrabalho, né? Sim, aí tem que ter ali o bom senso, né? Fala, não, tudo bem, eu não vou cobrar dessa vez, mas na próxima vez que isso acontecer, né? Eu preciso, porque eu tenho um custo, eu tenho o custo do material, eu tenho que pagar um funcionário para fazer isso e tal, né? Chegar num bom senso ali, ou até mesmo cobrar meio a meio. Não, então eu não cobro metade, a outra metade fica para parte, né? Chegar Isso, tudo é muito, vai depender muito do caso, da situação, do cliente, quanto tempo foi feito esse trabalho, né? isso. A Michelle fez uma pergunta, eu vi que ela tinha feito na outra live, ela perguntou aqui agora, sobre o cheque pré-datado. Se seria melhor ter um valor diferenciado para esse caso. É, Olha, o é, cheque. é muito comum, né, trabalhar com cheque em laboratório, é bem comum. Então, assim, vai de você mesmo. Você pode fazer talvez um valor à vista, se for realmente muito cheque pré-datado que você recebe, né? Se tiver uma quantidade muito grande de cheque pré-datado que você não consiga estar ali ajustando suas contas, então seria interessante você fazer alguma estratégia, né, atrativa para o teu cliente pagar à vista. Aí você faria um desconto à vista. Agora, se é um caso eventual, um ou outro, eu acho que daí não teria problema. O que É, você acha? Assim? exatamente. Geralmente essa abordagem do desconto ela é mais fácil, né? Então, assim, você tem um valor, por exemplo, que seria o cheque para 3060, para 3090, ou um desconto para ser pago à vista. Aí, de certa forma, você já está tendo essa compensação desse parcelamento que você está fazendo já no teu preço de tabela e deixa o desconto para quem pagar à vista. É Sim. mais fácil do que você cobrar o acréscimo no parcelamento do cheque, A não né? ser que seja muitas parcelas, sabe? Alguma coisa muito Isso. fora, assim, do normal. É, Aí você pode negociar, né? Dá para negociar. exatamente. E também tem que entender assim o quanto que você pode suportar desse parcelamento, até quantas parcelas, aí teria que colocar uma correção justa, né? Então, assim, aí tá explicando para o cliente, a partir de, digamos assim, uma quantidade de parcela, tem um acréscimo devido ao tempo aí do parcelamento, mesmo sendo em cheque, né? Que geralmente eles repassam o próprio cheque do cliente, do paciente, né? Sim, aham. Tá, o Isley perguntou quando a moldagem aparentemente está boa, mas não está. Então, às vezes não tem como saber. Então, assim, se ele pegou e instalou a prótese e ele já te ligou, não ficou legal, vamos repetir, tudo bem, a gente repete, sem custo nenhum. Agora, se ele fica lá 6 meses que a prótese manda o paciente embora, fica 6 meses lá, e aí depois de 6 meses ele vai te falar que nunca parou, né? Então, por que ele também não te avisou antes, logo que ele instalou que não tinha ficado legal, né? Aí você tem que determinar um tempo lá tipo, de garantia, né, no laboratório que você não vai cobrar. Mas é que nem eu disse, tudo tem que ser muito é, Usar o bom senso, né? analisado, usar o bom Isso, senso, né? Ter um bom exato. senso ali. Isso mesmo. Exatamente, porque aí a gente entra em exceções, né? Sim, exatamente, tem exceções. Então, pessoal, estamos quase 9 horas aqui, quase uma hora de live, contando as duas juntas. Acho que
Não sei se tem Vi, uma até coisa só mais um comentário. importante ali que você quer ressaltar, Cíntia. Sim, só um comentário que eu queria fazer que assim, da outra live a gente tinha falado um pouco mais, até eu não sei o quanto que acabou cortando do que a gente estava, né, tava travando bastante, mas a gente falou bastante do controle de produção, né? Ah, sim, verdade. E Aham. aí eu tinha ficado até disponibilizar um modelinho, e assim, é um modelo de sugestão para quem quer começar a fazer um controle de produção. O que Aham. seria esse controle de produção? É entendendo a sua capacidade, né? Então, assim, cada setor, conforme cada serviço, qual é o tempo que leva para se fazer, entendendo a capacidade que teria, e aí trabalhar com o agendamento semanal por funcionário, né? Para que você consiga encaixar da melhor forma, para que os trabalhos tenham um andamento, né? Fluam um andamento dentro do laboratório para que você consiga aproveitar ao máximo a tua capacidade produtiva. Então, a gente sabe que meia hora, 2 horas ociosas durante o dia, ao longo do tempo, você deixa de entregar trabalhos. Então, assim, como administrar melhor isso, né? De uma forma em que você tem o controle disso, você passe para cada membro da sua equipe exatamente o que ele tem que fazer na ordem que tem que fazer e ir acompanhando isso, como que está a questão de produtividade. Então, ele é bastante simples, é um modelo de sugestão inicial que depois pode ser adaptado conforme a realidade e a situação, mas aí eu vou deixar disponível na bio, depois a gente coloca ali no Stories, vou deixar na bio do meu Instagram lá, tem o Linktree, daí lá dentro tem um material de orientação e tem um modelinho do controle de produção. Então, quem tiver Isso interesse, né? é muito legal, porque, assim, por exemplo, a gente sabe que, se a gente sabe que a gente tem um trabalho para daqui uma semana, dificilmente a gente vai Uhum, sentar na bancada e fazer hoje aquele trabalho que está para uma semana, né? Eu sei porque uhum. eu já trabalhei muito na bancada, assim, quando eu era funcionária também. E às vezes chega muita coisa ao mesmo tempo, acumula tudo e aí você fica até de madrugada trabalhando ali para dar conta. Só que isso é prejudicial tanto para o funcionário, né, para a pessoa que está produzindo, quanto para o dono do laboratório. Então, para otimizar esse tempo, distribuir melhor, esse controle de produção é excelente, porque a gente sabe mais ou menos quanto tempo leva para fazer determinado trabalho, e a gente sabe que cabe na agenda, que dá para encaixar. Dá para encaixar hoje, não importa se esse trabalho está para daqui uma semana. Hoje eu tenho espaço na agenda. Hoje ele cabe aqui. Então ele vai entrar na produção com a data de hoje, né? Então assim, fica muito melhor porque o teu cliente ele consegue adiantar o trabalho. Então ele adiantando o trabalho, ele consegue atender mais pacientes e consequentemente vai te mandar mais trabalho, né? Fica melhor para o funcionário que está ali produzindo, porque ele pode ir para casa mais cedo, porque ele não vai ter aquele acúmulo de trabalho, né? Ou deixar de receber a gente negar trabalho porque está superlotado. Então, você consegue realmente controlar a produção de acordo com o tempo de cada produto. Né? Então, por exemplo, eu levo 1 hora para fazer uma moldeira individual. Então, você vai separando ali, se vocês pegarem ali na bio, no link da Cíntia, vocês vão ver como ela é simples, né? Então, mas só que claro que você tem que saber quanto tempo leva para fazer determinada etapa do trabalho, né? Para você conseguir encaixar na produção. Então é bem simples, tá? Ó, Michelle, entra lá no Instagram da Cíntia e pega na bio lá que tem baixado lá, tá? Isso. Ó, E o a Rafael ideia é. faz esse comentário. O Rafa ali fez uma pergunta também, né? Não, ele falou que ele tem. Ele falou que tem, mas que ele faz. O controle de O Rafa produção. Crispiano. Como lidar com um cliente que é um mal pagador, que não valoriza o seu trabalho? Então, Rafa, isso é uma Então, situação que, assim, a gente também precisa entender quem é o cliente bom e o cliente ruim do laboratório para a empresa. Então, a partir do momento que o cliente se torna um mal pagador, não valoriza o trabalho, então a gente começa a analisar, vale a pena eu colocar energia tentando atender esse cliente, em vez de tentar buscar novos bons clientes? Então, também é importante fazer esse tipo de seleção. Então, se ele não é o bom pagador, porque assim, a empresa ela precisa ter algumas regras, né? Então, a partir de certo ponto de inadimplência, realmente tem que ter restrições com esse cliente, né? Porque senão a empresa ela precisa dar lucro, ela tem que ter, digamos assim, aí a partir do momento que você começa a lidar com isso, tem que analisar o quanto estratégico é
continuar lidando com essa situação ou de uma forma profissional, com base em políticas da empresa, fazer uma seleção natural para tentar manter que bons clientes, bons pagadores que valorizem o seu trabalho, mandem o trabalho para o teu laboratório, e você garantindo a qualidade, a pontualidade, tudo mais, digamos assim, que esse cliente espera, né? Mas às vezes alguns clientes eles se atrapalham muito, porque eles geram transtornos financeiros por não pagar em dia, toda essa questão ali em relação, como você falou, da valorização do trabalho. Então, assim, é importante você ter algumas regras para essa questão dos clientes de inadimplência. Tem que ter punição, dependendo da situação, entendendo que é uma empresa que precisa, tem inadimplência, precisa ter uma cobrança de juros. Dependendo da situação, é o caso até de acionar um protesto, porque assim, todas as empresas tomam algumas medidas. Então é importante ter uma clareza e tomar essas ações. Porque, assim, é algo natural do mercado. A gente sabe que, dependendo se você está inadimplente em uma determinada empresa, obviamente você não vai conseguir fazer um pedido. A própria Dental pratica isso. E da mesma forma, o laboratório é uma empresa e também tem que ter esse tipo de política. Uhum. Sim, é verdade. Então, acho que é isso, né, pessoal? Já é 9 horas, já se estendemos bastante já. Uhum. Eu queria agradecer a participação de todos. Obrigada, Cíntia, por mais uma vez estar contribuindo com a gente. Eu sei o quanto é importante todo esse conhecimento que você tem, quanto isso me ajudou e quanto isso pode ajudar tantas pessoas, né? Porque realmente é coisas que não fazem parte ali da nossa rotina técnica, né? Mas que é tão importante quanto. Então, eu queria te agradecer. Obrigada de novo por nos dar esse tempinho. E agradecer Imagina. a todos que participaram, que tiraram também esse tempinho aí para estar aprendendo um pouquinho mais, tá? Alexandre está perguntando se responder a pergunta dele. Qual foi a tua pergunta, Alexandre? Deixa eu ver aqui. Qual a melhor forma de fazer trabalhos à distância? Outras cidades, outros estados, questão, etapa, valor, transporte, frete, na área de resíduos. Então, eu trabalho muito à distância, Alexandre, dá para fazer tranquilamente, tá? Trabalho à distância. É só alinhar a questão de planejamento, de agendamento, se o trabalho for com urgência, pedir para agendar, né? Falar, ó, agenda o trabalho, que você sabe que aí naquele dia você vai receber aquele trabalho, né? E questão de frete, o frete eu deixo por conta do cliente. O cliente acaba pagando o frete quando é à distância. Eu pago ali a locomoção interna da cidade, se tem que mandar para rodoviária, se tem que buscar no correio. Esse é por meu custo, mas essa locomoção da cidade é por conta do cliente. Que é isso, né? Isso. E alinhamento, né? A questão do prazo ali depende muito da comunicação da data do despacho. Obviamente que vai ter o tempo maior, que é o transporte, né? Mas a partir do momento que chega no laboratório, vai seguir o fluxo normal. Acho que o importante é só manter essa comunicação com o cliente para ele saber que está em andamento, que é a questão da confiança e tudo mais, né? Então, beleza, pessoal. Obrigada por todos, pela participação de todos. Boa noite para vocês, tá? Até a próxima live. Obrigada, Cíntia. Sigam a Cíntia lá, Obrigada. coloca umas dicas e vão lá no perfil dela para pegar a planilha, tá? Do O planejamento. controle.